Bom galera, vídeo de hoje, como escolher o pneu da sua mountain bike. Eu estou mais uma vez aqui com o Alonso da Bike Mecânica e a gente vai dar algumas dicas para você que está procurando um pneu e não sabe o que significa essa sopa de letrinhas aqui. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar algumas dicas para você que está olhando um pneu de mountain bike e às vezes se depara com algumas nomenclaturas, como por exemplo o TPI, né Alonso? Exatamente, e temos o TPI, que significa Tread per Inch, que é o entrelaçamento por polegada, são o número de entrelaçamentos que tem por cada polegada do pneu, que tem uma variação muito grande que se começa a partir de 30 TPI. Então cada marca tem a sua quantidade pelas razões que elas acham necessárias em cada pneu. E cada pneu, dependendo, na verdade, quando você for escolher um pneu, você vai encontrar essas variações de TPI e isso indica também o uso que a gente vai dar para esse pneu. Trocando em miúdos para ficar mais claro aí para vocês, esse TPI é como se fosse uma camada de costura de nylon, e quanto mais TPI, mais nylon a gente tem, ou seja, menores são os buracos entre essa costura de nylon. Isso vai tornar sim o pneu mais resistente, tá? O que é interessante você saber, e nem todos os pneus, quando você pegar na mão, eles vão te falar, é aonde estão essas camadas de TPI. Então você pode encontrar pneu com mais TPI, ou seja, mais camadas de TPI nessa parte central, menos camadas de TPI na parte lateral. A gente vai encontrar pneus com proteções laterais, né? Eles colocam lá proteção lateral, que quer dizer também muitas vezes que tem mais camada de TPI, ou seja, mais proteção de nylon na lateral também, para tornar esse pneu mais resistente a cortes, furos, cacos de vidro e tudo mais. Então sim, o TPI ele tem ligação direta com essa proteção do pneu, mas nem só de TPI vive um pneu, né, Alonso? Exatamente. Na verdade, o TPI, vou te dar um exemplo aqui, claro, um pneu, quanto mais TPI ele tem, menos borracha ele precisa. Aí o que é como se eu colocasse um colete à prova de bala no pneu. Ele torna-se um pneu mais leve, mas mais forte, o que vai deduzir no final de um peso total na sua bicicleta menor, ainda mais em roda, que é um ganho assim, excelente de peso. Então você tem um pneu mais leve e mais forte para você poder entrar na trilha mais à vontade. O TPI ele tem uma ligação direta também com a performance do pneu. Então os pneus de mais alta performance, normalmente ele tem mais TPI, porque ele vai ter menos borracha, isso vai tornar o pneu mais macio. Ele no tato aqui você sente um pneu mais macio e na pilotagem influencia também, porque você consegue usar às vezes uma calibragem mais baixa, o pneu começa a trabalhar de uma forma melhor e tudo mais, tá? O TPI, para vocês entenderem, imagina o pneu olhando ele de dentro para fora, ele está ali naquela primeira camada do pneu. E aí a gente tem outras tecnologias que a gente vai falar aqui para você até chegar nas borrachas e nos cravos aí do pneu. Bom pessoal, tem uma outra parte aqui muito interessante, muito interessante, que é o composto do pneu, que é o que vai te ditar depois no seu pedal se a bicicleta vai rolar bem, se ela vai curvar bem, qual vai ser o tipo de desempenho que a bicicleta tem. Vou te dar um exemplo desse pneu aqui, esse Chaillon, o Gladiator. Ele tem dois compostos de pneu. Você olhando, você acha que é uma coisa só que na verdade os cravos do meio, que são os cravos rolantes, eles têm um tipo de borracha. E os cravos laterais, ele tem outro tipo de borracha. Essa borracha aqui da lateral, ela consegue ser mais macia, o que vai deduzir numa pilotagem em curva, uma aderência melhor do pneu em curva. E os cravos centrais, eles são mais duros, o que vai gerar uma rolagem maior e uma durabilidade maior, porque normalmente quando você pilota com um pneu mais agressivo,
você gasta mais os cravos laterais e os do meio não, entendeu? E o que acontece? Quando você rola, você gasta os cravos daqui, os cravos centrais. Então, se você tiver esse aqui duro, não duro, quer dizer, mais duro, ele vai te rolar bem e vai durar até os cravos laterais gastarem. Então você vai ter uma eficiência no pneu muito boa, né? Eu tenho um pneu que rola bem e um pneu que consegue fazer curva bem, porque borracha dura não faz milagre. Os cravos laterais, como o Alonso aqui está explicando, eles são mais para curva, tá? Então sempre quando a gente está olhando para os cravos laterais, a gente tem que entender que eles são responsáveis por segurar a bicicleta nas curvas. Os cravos centrais, eles são os cravos de rolagem e quanto mais duros também, eles vão trazer proteção para a bicicleta e durabilidade para o pneu. Então olhando para esse pneu, o Gladiator da Changyong, esse aqui que a gente pegou, essa versão, ele tem 60 TPI, ou seja, ele é um pneu com um pouco mais de borracha, menos nylon, apesar de não estar bem tão pesado, porque a gente pesou ele aqui, então não é um pneu pesado, ele é um pneu macio. Os cravos laterais, pela nomenclatura da Changyong, então é importante você olhar a nomenclatura da marca que você está procurando, são soft, e aí a Changyong tem soft, medium soft, até o extremely soft. Tem mais dois depois desse aí, então tem pneus de altíssima performance. Então, qual conclusão a gente consegue chegar aqui? Que realmente eles têm os cravos laterais mais macios que os centrais, isso dá para ver na especificação que eu vou colocar na descrição do vídeo. É interessante vocês explicarem lá, olharem os produtos, entenderem um pouco da tecnologia, vai dar um norte maior aí sobre o que a gente está falando. Mas existem pneus para maior performance com esses cravos ainda mais macios. Tá? O que isso vai influenciar também? Além da pilotagem, como o Alonso falou, na durabilidade do pneu. Porque o pneu com cravo muito macio, ele gasta muito rápido. É isso? Depois entra aquela história, né? O que me preocupa? Me preocupa o valor que eu vou pagar, o tempo que ele vai durar, ou me preocupa o nível de performance que ele vai me dar? Né? A gente tem que colocar na balança o que eu quero. Se eu estou preocupado, não, eu estou só preocupado com o nível de performance. Eu quero que ele funcione com excelência, mas o tempo reduz, né? Tudo isso aí, quanto maior a excelência, menor é o tempo de duração. Então a gente tem que fazer essa conta aí, o que eu procuro para saber qual a nomenclatura específica que você vai buscar no pneu. Igual o Vilela tinha falado sobre o soft, o medium soft e tem mais outros. O extremely soft tem mais um e o extremely soft. Exatamente. Então, de acordo com a performance que você quer, você vai procurar. Não, então só o soft para mim não serve. Eu quero um que seja um pouco mais macio. Por quê? Porque eu estou com uma condução mais agressiva. Eu preciso de uma resposta melhor do equipamento. Consequentemente, o pneu vai durar um pouco menos, mas ele atende à sua necessidade. Uma curiosidade, quem acompanha o canal há mais tempo, eu viajei para Whistler, no Canadá, onde estava rolando o campeonato mundial de enduro. E era muito comum a gente olhar as lixeiras com pneus que pra gente, nós brasileiros, a gente chegava e olhava aquilo lá e falava, cara, os caras são loucos, tô jogando pneu novo fora. Mas é o que o Alonso está falando, eles pegam um pneu de altíssima performance, fazem as voltas deles, usam porque tem que usar, e na hora do vamos ver, joga aquele pneu fora e bota um novo. Porque os cravos laterais, se você olhar, eles já começam a ficar esfarelando, desgastados. Eu vou até mostrar na imagem para vocês, vocês vão olhar como está o cravo da bicicleta do Alonso, para vocês entenderem o que vai acontecendo quando o cravo lateral ele é muito macio. Bom, próximo item, tecnologia. Cada pneu você vai encontrar, às vezes, na lateral do pneu ou no descritivo aqui, você vai encontrar tecnologias, cada marca utiliza a sua, mas é legal a gente entender que tecnologias são essas que vão além da composição normal ou tradicional do pneu. Tá? A Changyong, por exemplo, ele tem de tecnologia que compõe aqui abaixo do cravo, só para vocês entenderem, tem a Shark Skin, a Hypo Skin, a Shark Skin Plus e a Dino Skin. São tecnologias que vão entrar entre a camada inicial do pneu e os cravos do pneu. E o que são essas tecnologias, Alonso, para a galera entender? Isso é uma tecnologia que vai refletir em que na sua rolagem
a banda de rolagem inteira do pneu vai ficar muito mais protegida. Aqui na mão, o pessoal não consegue ver, mas quando eu tirei o pneu da caixa, eu falei assim, vamos tirar aqui, vamos examinar, vamos pegar, vamos encher, fazer, acontecer. Esse pneu aqui, por exemplo, quando você pega nele, aqui você sente que ele é mais maleável. Quando você chega aqui, mais ou menos aqui, ó, é uns 3 dedos aqui, você já sente a camada. Esse pneu aqui tem a tecnologia Shark Skin, que Shark Skin seria traduzido a pele de tubarão, que reflete em quê? Uma camada mais grossa. Esse pneu, em termos de rolagem, ele vai ter uma proteção gigantesca na banda de rolagem dele em relação a picos, né? Você que anda num terreno mais seco, que tem aqueles picozinhos que entra nesse pneu, que você já não vai ter esse problema de furo. Você que anda no meio de cascalho, pedrinhas, pontinha das pedras, vai ter uma proteção muito maior para não furar, entendeu? Se você estiver fazendo urbano, passou por algum lugar, porque hoje em dia a gente tem muito pedal urbano por causa da noite, passa perto de um lugar que quebrou um caco de vidro, esse pneu aqui com essa proteção Shark Skin vai te dar uma vantagem muito maior em relação ao pneu que não tem por causa dessa proteção aqui que vai te salvar a pele. E as outras tecnologias, só para vocês entenderem o que seria, por exemplo, a Shark Skin ela tem proteção 3, a Shark Skin Plus ela tem proteção 4, a Dino Skin ela tem proteção 5. Então, além da proteção, vai mudar o composto ali. Às vezes, por exemplo, a Shark Skin Plus tem uma proteção 4 e pode ser mais pesada do que a Dino Skin. Eu estou supondo, tá? Não estou falando com propriedade porque eu não sei. Mas às vezes o composto muda ali também. O composto da Dino Skin, já de nylon, passa a ser Kevlar. Então vai ser um pneu à prova de bala. Então isso vai influenciar também, além da proteção, na resposta do pneu e no peso também. Próximo item, os cravos do pneu. Os cravos são muito importantes. É legal a gente entender quando a gente olhar no pneu e já saber de cara para que serve aquele pneu, ou seja, qual é a resposta ou qual expectativa a gente vai ter em cima daquele pneu. Tá? A primeira coisa é o espaçamento entre os cravos. Quanto mais espaçados os cravos, mais aderência num terreno inóspito vai ter o pneu. Bom pessoal, agora vamos ver aqui que temos 2 pneus completamente diferentes, um pneu de cross country e um pneu de enduro. O pneu de enduro é um pneu mais robusto, com cravos muito mais altos e cravos mais espaçados. Por que os cravos são mais espaçados? Porque o pneu, em cada situação, ele precisa normalmente buscar terreno firme mais embaixo. Pode parecer até estranho de falar, né? Mas cada milímetro, né, de altura nos cravos faz uma diferença imensa. E, por exemplo, um pneu com cravo mais espaçado, ele vai ser mais fácil de soltar a lama, porque ele vai aderir menos, né, mais fácil da rolagem, ele entrar dentro da lama, soltar a lama. Os cravos laterais mais altos, quando você entra numa curva, ele conseguir abraçar bem o terreno, literalmente moldar seu terreno e segurar para você fazer uma curva rápida em segurança. E tem um outro detalhe também, que é a posição que é como colocar os cravos, que depois no vídeo nós vamos mostrar de pertinho. Todo pneu, ele começa a ter no cravo, na banda de rolagem, ele tem um corte que é para poder ajudar na hora que o pneu encosta no chão, ele tem uma passagem mais macia. Quando a gente passa para esse pneu de cross country, tá? A gente vai encontrar os 2 tipos de pneu, tanto no cross country quanto no enduro. E é muito comum a gente usar esses pneus mais cravudos, com espaçamento mais largo na frente, e usar os pneus com essa banda de rolagem às vezes mais junta, cravos menores atrás. Por quê? Isso indica que a gente quer mais rolagem nesse pneu. Então, se você está procurando um pneu, às vezes para andar só em estradão, pegar muito asfalto, qual pneu você colocaria na sua bicicleta? Possivelmente um pneu mais parecido do que esse aqui. Por quê? Esse aqui vai ficar um tratorzão, é a mesma coisa de você andar com um Jeep, com aqueles pneuzões de Jeep no asfalto, fica fazendo aquele barulhão. Tá? Esse aqui já é um cravo que ele vai responder melhor no estradão, em situações assim, não tem muita lama para agarrar no pneu, então ele vai ter uma resposta melhor e menos resistência física. Tá? Então você vai ter mais rolagem
utilizando esses pneus aqui. O que é muito comum também, quando a gente monta uma bicicleta, é botar na frente o pneu mais cravudo, para ele ter uma melhor resposta nas curvas, dar mais segurança, e colocar pneus menos cravudos atrás, tá? Principalmente com essa banda de rolagem aqui com cravos mais baixos. Antigamente a galera até cortava os cravos, você lembra disso? Para justamente ter mais rolagem nos pneus traseiros. Ajudar o pneu rolar mais, porque o pneu traseiro é o pneu tração, né? O pneu tração é aquele pneu que vai te gerar mais força. E o porquê do pneu com mais cravo à frente? Porque na frente, se você perde a frente, você cai de certeza. Se você perder a traseira, você ainda consegue colocar o pé no chão. Então, unindo esses dois fatores importantíssimos, é sempre o pneu mais cravudo à frente e um pneu mais rolante atrás, para você conseguir um desempenho de excelência na bicicleta. Ainda falando dos cravos, o Alonso comentou aí com vocês sobre esses cortes. Eles são para dissipar água, obviamente, também, né? Ele tem essa função, mas ele traz maciez aqui no cravo. Então, às vezes você tem um composto de borracha um pouco mais dura, né? Ou seja, a gente voltando na composição, escolhi o soft ao invés do extremely soft, mas ele tem um corte no meio. Isso vai trazer para aquele cravo que não é tão macio um pouco mais de maleabilidade. Alguma coisa idade. Mas vai trazer um comportamento do pneu ali mais legal, tá? O formato dos cravos, eles também têm um objetivo. Então é muito comum a gente encontrar nas laterais do pneu um cravo mais chapado, mais reto, que é justamente para segurar no terreno. E na banda de rolagem, nessa banda central, a gente vai encontrar uns cravozinhos como se fosse uma rampinha antes de iniciar o cravo, justamente para ele não ter tanta resistência à rolagem e você ter um comportamento do pneu, principalmente nessa parte aqui, melhor, ou seja, a bike não ficar te segurando tanto. Bom, outro ponto é a largura do pneu, tá? Na lateral de todos os pneus você vai encontrar o tamanho, né? O pneu para roda 29, 27,5, 26, então vai ter nessa nomenclatura lateral aqui com certeza o tamanho do pneu, para qual roda ele vai se encaixar, e vai ter a largura que a gente vai encontrar aí normalmente nas mountain bikes de 2.0 até 2.35 no XC. O enduro vai um pouco a mais ali, mas é mais comum a gente trabalhar até 2.35, tá? No XC. O que isso quer dizer? Justamente a largura do pneu ali na sua bicicleta. Fernando, então todos os pneus vão ser iguais? Não, tá? Você vai encontrar às vezes diferença entre uma marca e outra, e se você pegar, por exemplo, um pneu 2.4 com cravos mais baixos e um pneu 2.4 com cravos mais altos, quando você montar na bicicleta, você vai ver que esse aqui ele fica muito mais robusto na bicicleta, ou seja, ele fica muito maior na bicicleta, então visualmente talvez você tenha essa percepção aí também, tá? Outra coisa que é muito comum, que a gente já está vendo às vezes o Nino Schurter e outros atletas utilizando, são pneus mais largos, tipo 2.4, com cravos bem baixinhos. O que ele está procurando ali? Ele está procurando uma resposta, ou seja, mais segurança por usar um pneu mais largo, mas ele quer o cravo baixinho para dar rolagem. Próximo item, lateral do pneu, ou seja, proteção lateral, ou o que a gente busca aqui na lateral do pneu. É muito comum a gente ver algumas marcas utilizando tecnologias de proteção na lateral do pneu, que isso vai implicar em menos cortes, tá? A gente já falou do TPI, que tem um papel fundamental nessa proteção ali também, mas não é só isso, tá? Se a gente comparar esses dois pneus, colocar um do lado do outro, a gente vai ver laterais totalmente diferentes. Essa aqui tem uma lateral lisa, mais macia, ou seja, ele é mais suscetível a corte. Esse aqui, apesar de também ter uma lateral macia e ter a mesma quantidade de TPI, ambos estão com 60 TPI, a gente começa a ver nessa lateral aqui uma tramazinha de borracha, que é justamente para proteger o pneu, ou seja, se alguma coisa pegar ali, ele não entra dentro do pneu, aquela telazinha, aquele formatozinho, ele já consegue fazer com que um espinho, um galho, alguma coisa já desvie do pneu e não entre
cortando a lateral do seu pneu. Então, só para você entender, existe o TPI e existe também a composição, ou seja, se você passar a mão no pneu aqui, você vai ver se o pneu tem alguma coisa a mais, justamente para trazer essa proteção lateral. Lembrando, se o pneu tem muita coisa aqui também, isso pode interferir no comportamento daquele pneu, ou seja, ele pode se tornar um pneu mais duro, tá? Isso vai interferir na sua pilotagem também. Bom, galera, então basicamente é isso, são os itens básicos que compõem o pneu. Eu acho que isso já vai dar um norte bom para você que está procurando um pneu para sua mountain bike. Lembrando, cada marca tem especificação, então antes de comprar um pneu, entre dentro do site da marca, dá uma olhadinha, vê o que é cada coisa, como aquela marca, quais são as nomenclaturas que aquela marca trabalha. A Chaoyong, eu vou deixar o descritivo aqui dos pneus para vocês entenderem, tá bem legal esse material, então tudo que a gente falou, você olhando esse descritivo, você vai começar a entender melhor sobre esse pneu, mesmo que você não esteja olhando um pneu agora, tá? Mas é interessante para na hora do vamos ver, na hora que você precisar, você já ter um entendimento melhor sobre o que estão te oferecendo, e às vezes numa loja, na hora ali, você não sabe, não tem como pesquisar, então informação nunca é demais. Tá aí, agradeço mais uma vez o Alonso. Se vocês precisarem de alguma coisa, mais alguma dúvida, coloquem nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve e a gente se vê numa próxima. Valeu!